Muito boa noite a todos. Eu sou o Celso Rei e esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fico feliz em ter vocês comigo mais uma vez. Se você está aqui pela primeira vez, já deixo o meu convite para que você possa assistir os vídeos antigos do canal, tá legal? E, gente, como vocês sabem, vocês que acompanham o canal, meu canal, outros canais por aí, sabem que o momento que atravessamos é crítico, sabem que é uma das fases, se não a fase mais importante que o planeta Terra, Tiamat, já passou até o momento. É a verdadeira transição dos espíritos que estão aqui da animalidade para a espiritualidade. Então, muitas revelações irão vir nas próximas décadas, principalmente na área científica. Muitas teorias que os orientais já diziam há 2000, 3000 anos irão se confirmar e já estão se confirmando através das pesquisas e do comportamento dos átomos. E é aí que a gente vai entrar também com a física quântica, não é? Tenho muito material bom aqui que chegou essa semana, que eu vou trabalhar, que eu vou estudar para trazer para vocês, para que a gente possa finalmente unir a ciência e a espiritualidade, pois nós sabemos, quem estuda a espiritualidade sabe, e como diz Ramatiz, inclusive, uma característica de um planeta regenerado, de um mundo ditoso e tudo mais, é a conversão, a junção entre ciência e espiritualidade, não é? E não só entre ciência e espiritualidade, mas entre as nações, entre os povos, entre os governos. Uma vez em que toda a humanidade de um planeta esteja verdadeiramente evangelizada, e quando eu digo evangelizada, eu não estou me referindo só aos ensinamentos de Jesus, mas também aos ensinamentos dos outros líderes espirituais que vieram antes e que vieram depois e que continuam vindo. Então, quando eu digo evangelizado, não estou falando de uma forma cristã tradicional, mas de uma forma mais universal mesmo. Então, quando estivermos verdadeiramente evangelizados, não irá ser necessário mais nenhum tipo de divisão, nenhum tipo de demarcação territorial. Porque, em essência, e como isso já foi dito e tem sido dito, em última análise, nós estamos todos interligados, todos somos um. Né? Eu me lembro que eu tive uma canalização com o Mestre Jesus e ele disse exatamente isso. A maior parte de mim são os outros. Então, quando isso ficar bem evidente, quando isso tiver já cientificamente provado, quando já houver muitos estudos sobre isso começará a integrar o inconsciente coletivo das pessoas. Porque o inconsciente coletivo das pessoas hoje está muito associado ao cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano que tem uma tendência a olhar somente ao próprio umbigo, tem uma tendência a acreditar que prejudicar ao próximo é beneficiar a si. Uma visão egóica, uma visão separatista de universo. Então, aos poucos, as raízes do cérebro reptiliano deixarão de existir para que os humanos aproveitem o inconsciente coletivo novo que virá através da integração entre espiritualidade e ciência, que é a característica de planetas muito evoluídos, né? Vamos imaginar aí um planeta totalmente regenerado. Quais são as criações mentais que existem lá? Um planeta celeste, um planeta celestial. Quais são as criações mentais ou as magias brancas que pairam na aura desses planetas que influenciam o inconsciente coletivo? É interessante a gente começar a pensar nisso. Recentemente, uma das minhas experiências mediúnicas, tive a presença de um extraterrestre. O nome dele era é difícil pronunciar, tá? Ben Yarden, alguma coisa assim, Ben Yarden, eu escrevi lá e ele me disse que irá trazer algumas comunicações e algumas canalizações que eu irei trazer para vocês no momento oportuno, explicando como que é a vida num planeta regenerado e num planeta ditoso, as características, as atividades, né, a educação, a política
a economia, como é que é, né? Para a gente conseguir também fazer um paralelo aí com a nossa realidade, porque é importante, né? Uma das características de evoluir é ter contato com espíritos de outros mundos, né? E nesse contato com os espíritos de outros mundos, a gente vai ter aí muitos conhecimentos, né? Os nossos mentores, os nossos benfeitores, muitas vezes eles utilizam aí os aeróbos e tudo mais para fazerem excursões, e eles vão em outros planetas, né? Vão ver como que a humanidade lá se comporta, para trazer também para nós inspirações, intuições, não é verdade? E também para o plano astral, né? Porque o trem-bala, como vocês sabem, foi uma inspiração que os cientistas daqui, se não me engano os japoneses, né, tiveram depois que o aeróbus foi construído no plano astral. Mas a inspiração do aeróbus no plano astral do planeta Terra também foi a inspiração de uma outra raça, de um outro planeta que os benfeitores, né, aprenderam lá e trouxeram para cá. Então é tudo vamos colocar assim, um efeito dominó, uma cascata, né? Um vai aprendendo com o outro. E é óbvio que muito em breve, vocês que estão buscando espiritualidade, eu também, se tudo der certo, né? Caminharemos para paragens mais evoluídas, né? E poderemos aí também realizar essas excursões, né? Imagina que interessante conhecer a base dos guardiões, ter uma palestra com o Guardião Jamar, por exemplo, né? Aprender com a falange dos Exus, conversar com quem organiza, com quem treina todas essas entidades. Olha que coisa muito interessante, não é, gente? Muito mais do que qualquer coisa que possa nos ser oferecida aqui no plano terreno. Eu lembro que quando eu abri o canal no YouTube, muitas pessoas falaram: ele está querendo monetizar, ele está incorporando falsos espíritos porque ele está querendo aparecer e tudo mais. Mas a realidade é que depois que a gente estuda um pouco e vê como é que é a realidade em planetas mais evoluídos e começa através da mediunidade ter acesso a irmãos extraterrestres, ver como eles vivem, as coisas da Terra não parecem ter tanta importância, não é verdade? Então, muito mais, né, do que conseguir fazer viagens no exterior, conhecer grandes lugares aqui no planeta Terra, o que é bom também, claro, não estou tirando o mérito disso, né? Mas é conhecer o universo, é conhecer outros planetas, outros seres. Já foi dito aqui, inclusive, numa canalização com o Guardião Jamar, e também num vídeo que a gente fala sobre sexo dos semeadores de mundo, que existem raças que advêm, que elas não são constituídas, a sua biologia não é constituída de oxigênio, carbono e hidrogênio, mas sim outros elementos, inclusive elementos que nem estão disponíveis na tabela periódica do planeta Terra, que o ser humano ainda não descobriu, ou que pelo menos não existe nesse planeta e nem nos planetas da Via Láctea. Porque se existisse algum que não está na tabela periódica nos planetas da Via Láctea, já teríamos descobertos com as nossas sondas e tudo mais. Por que será que eu estou falando disso, né? O assunto de hoje é vampirismo, autoobsessão e os chakras. Bom, como vocês sabem, como vocês estão vendo, é uma canalização. E muitas das vezes nas canalizações a gente prepara algo para falar, e é claro que a gente vai falar sobre isso, mas a espiritualidade também ajuda e orienta um assunto para ser dito. Então, eu acredito que para esse momento agora, muito mais interessante é buscar as coisas de Deus do que o material em si, né? Porque, infelizmente, nós percebemos aí que na nossa sociedade, né, parece que o objetivo da nossa sociedade é acumular o maior número de patrimônio no menor tempo possível para conseguir experienciar o maior conforto possível que o corpo físico pode provar. Ou seja, os maiores oferecer para as sensações físicas o maior conforto, o maior prazer. Parece que esse é o objetivo de vida, não é? E eu gosto de chamar a atenção agora para um caso recente que aconteceu, que foi do Whindersson Nunes. É um caso muito emblemático, eu acho que merece a nossa atenção, não por ser ele em si, mas
Vejam, uma pessoa que pelo materialismo, pela realidade materialista, ganhou na vida. Uma pessoa que saiu da pobreza e enriqueceu, fazendo o que ama, não é? Então, veja, para a perspectiva materialista, a última, ele já venceu na vida, ele zerou o jogo, ele ganhou, fim, the end. E aí o que aconteceu? Vazio, né? Falta de propósito, ou seja, ainda é necessário encontrar o caminho. Então eu acho que essa história, né, muito embora não vá fazer muita diferença na vida daquelas pessoas que acreditam que vencer na vida é ganhar muito dinheiro, nós podemos pensar sobre isso, né? Eu acho que é um caso muito emblemático. Vejo o Whindersson Nunes como uma pessoa que tem uma grande luz, que tem uma grande missão na Terra. E, inclusive, talvez, me arrisco a dizer aqui, só suposições, parte da missão dele possa ser, inclusive, a demonstração de que ganhar na vida pela perspectiva materialista não é tudo. Então, talvez ele já esteja exercendo a missão dele, mesmo sem saber. Apenas de admitir, olha, eu não estou bem. Assim como a gente costuma fazer, não é? Eu mesmo aqui no canal já trouxe as minhas questões com o álcool, eu acho que isso é importante trazer. Não há vergonha nenhuma nisso e fazer o quê? Estamos encarnados no planeta Terra, não é? Bom, o vídeo de hoje é para falar sobre um assunto muito importante, que é a questão do vampirismo energético, a questão da auto-obsessão, isso é muito presente também, não é? E falar sobre os chakras, ou seja, vamos associar a questão do vampirismo energético com a auto-obsessão com os chakras, né? Os chakras que foram trazidos aí, principalmente pela medicina ayurvédica, né, dos orientais. Interessante observar que a tradição oriental, muito do que a física moderna hoje tem descoberto, já foi trazido de uma maneira mais mística, digamos assim, pelas tradições orientais. Então, eu fico o meu convite para vocês aí, todos que se interessam pela espiritualidade, que possam estudar as vertentes orientais. Não só o espiritismo, e a Umbanda, né, que são riquíssimos, o evangelho, né, o evangelho e tudo mais do Ocidente, mas também o taoísmo, o confucionismo, né? Lao Tse também foi um grande instrutor espiritual, Zaratustra, não é? Porque quando nós formos falar de física quântica, quando nós formos trazer a mecânica quântica, nós continuaremos falando sobre a mecânica quântica, falaremos muito sobre o Tao, por exemplo. Inclusive eu tenho um livro aqui que eu queria compartilhar com vocês, se chama O Tao da Física, de Fritjof Capra. Uma análise dos paralelos entre a física moderna e o misticismo oriental. Então aqui se encontra uma das chaves para a junção entre espiritualidade e ciência. Bom, o vampirismo, como vocês sabem, ele se caracteriza pelo roubo energético que um espírito pode fazer a outro, ou que muitos espíritos podem fazer a outro, ou que muitos podem fazer a outros muitos. Né? No vídeo de hoje, a principal obra na qual eu estou me baseando se chama Magia da Redenção. É uma obra de Ramatiz, trazida pelo Hercílio Mais. Né? Muito grato a esses dois espíritos, porque as obras de Ramatiz realmente fazem a diferença nos meus estudos. Né? E não poderia ser diferente. A Magia da Redenção é uma obra que se responsabiliza por falar sobre as questões da feitiçaria, da magia negra, explicar cientificamente, pormenorizadamente, como é que o elétron age para carregar as energias deletérias, para carregar as energias negativas, tão usadas pelos magos negros, pelos feiticeiros negros, principalmente os encarnados, né? Os feiticeiros e os magos negros encarnados. Quem são os feiticeiros e os magos negros encarnados? Bom, vocês conhecem. São esses aí que estão vendendo trabalhos de magia negra que a gente já vem falando aí há bastante tempo, né? Tentando desmascarar eles, principalmente alertar os jovens médiums, porque como eu falei para vocês, nas minhas redes sociais existe todo um controle dos logaritmos para que seja mostrado a mim
médiuns de todas as idades, mas eu tenho visto muitos jovens que estão, mais uma vez, indo, manipulando, tentando utilizar os ensinamentos de Jesus e de outros para falar que coisas ruins são boas. Eu lembro que no último vídeo que eu trouxe para vocês, que acho que é tentativa de desacreditar os trabalhadores da luz, eu trouxe para vocês um diálogo na íntegra, né, que tivemos num trabalho apométrico com um médium encarnado que serve aos magos negros, e ele falava que os sacrifícios eles deveriam ser mantidos, e ele era tão sagaz que ele dizia assim: vejam bem, meus irmãos, quando nós nos esforçamos para estudar para uma prova de concurso, ou quando nós nos esforçamos e abrimos mãos de certos prazeres para fazer coisas que são de responsabilidade nossa, isto não é um sacrifício? Então, nós fazemos sacrifício a todo momento. Então, o que é um corte? Né? Você vai cuidar do animal, você vai tratar o animal, tem toda uma egrégora ali de proteção. Entendem, gente? Percebem? Percebem como a manipulação é sutil? E nós vamos falar no preto no branco. Porque o que, que acontece? O que, que os espíritos da luz têm ao seu favor? A verdade. A verdade. A guerra espiritual que está acontecendo, e está a milhão, é a guerra entre a verdade e a mentira. A verdade é a verdade. E a mentira é a mentira. E nesse momento as mentiras irão cair por terra. Então, perceba como é sutil a manipulação. Eles pegam uma situação em que as pessoas vivem, porque, claro, todos fazem sacrifício. A gente sabe como é a realidade do mundo. Atualmente nós temos 120 guerras em curso, 1 bilhão de pessoas no mapa da fome, certo? Um monte de coisas acontecendo, não é? Obsessões complexas para tudo quanto é lado, não é verdade? Então, é óbvio que quando você traz essa questão emocional do sacrifício humano, você vai mexer no inconsciente das pessoas. E é isso que eles sabem fazer. Eles sabem mexer no inconsciente das pessoas. Eles conhecem as magias, as arquipadias que foram feitas há milênios e que pairam hoje e encobrem cidades inteiras. Existem magias negras que foram feitas na época dos babilônios, dos assírios, dos egípcios, que pairam hoje, que já cresceram tanto, foram tão alimentadas que hoje encobrem cidades inteiras, às vezes continentes inteiros. E é óbvio que espíritos como Ismael, né, que guarda a pátria do Evangelho, entre outros de outros, porque cada continente, cada planeta tem um espírito responsável. O que, que eles fazem? Eles se juntam com guardiões planetários, com extraterrestres da Confederação e canalizam energias do Sol para ir dissipando essas criações mentais. Mas é óbvio que o livre-arbítrio deve ser respeitado. Então, se as pessoas estão alimentando essas criações mentais, a espiritualidade não vai simplesmente destruí-las, porque está sendo feita pela vontade livre e consciente das pessoas. O vampirismo, né, os vampiros astrais, encarnados e desencarnados, visam o ectoplasma e o sangue. Porque o sangue e o ectoplasma, eles estão interligados. É como se fossem, vamos colocar assim, irmãos, para ficar mais fácil de entender. O ectoplasma, ele está localizado no duplo etérico, que é um corpo físico um pouquinho mais sutil, mas é físico. Mas é por isso que a gente não vê. Muitas pessoas veem, mas só uma silhueta. Sabe aquela silhueta que você vê na pessoa quando bate o sol? Aquilo é o duplo etérico. Muito bem. E o sangue é o correspondente do duplo etérico, dessa energia vital, no corpo físico. A importância do sangue, gente, de acordo com Ramatiz, é extrema. O sangue, ele absorve energias do Sol, que a gente sabe que no Sol existe uma grande colônia, vamos colocar assim, entre aspas, onde espíritos muito evoluídos ficam e se reúnem. Sim, muitos espíritos,
né, da categoria dos cristos planetários, guardiões planetários, espíritos, inclusive, que muitos nem foram trazidos em livros, mas serão em momento oportuno, se reúnem no Sol terrestre para debater, para conversar, para dispor sobre os futuros acontecimentos, etc, 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 porque todo o universo, como você sabe, obedece a uma hierarquia, não é? Então você tem, por exemplo, você tem os governadores planetários, você tem o Cristo planetário, você tem o Cristo da galáxia, você tem, né, da dimensão, da polidimensão e por aí vai, né? São consciências muito, muito aquém agora do nosso pífio entendimento terrestre, mas chegaremos lá, né? Se Deus quiser. Bom, voltando na questão do sangue. Então, o sangue ele absorve a energia do Sol, o sangue absorve a energia do prana, o prana, que também é trazido na tradição hindu, né? Utilizado na medicina ayurveda, que é a da respiração, né? Do oxigênio. Né? O sangue também recebe fluidos do astral, certo? Fluidos do plano astral, né? Ele recebe fluidos do éter atmosférico, dos poros da Terra. Então, Gaia, né, com seus poros também, fornece essa energia para o sangue. E, é claro, gente, o sangue produzido na medula óssea, ele tem uma corrente, ele nunca está parado, é como se fosse um rio, certo? Então, ele tem corrente elétrica. Então, vocês imaginam todos esses atributos juntos num plasma, o quanto que ele não tem de energia, não é verdade? Então, o quanto que o sangue não é avisado. Não é à toa que existe uma grande batalha entre a verdade e a mentira sobre o corte de animais, sobre o sacrifício, né? Muita gente sendo enganada, né? Gente de boas intenções sendo enganada, achando que tem que fazer sacrifício, achando que tem que cortar sangue, achando que são espíritos de luz que estão fazendo isso. E na verdade não são. E outros fazem isso sabendo que não são por puro mau-caratismo, né? Fazem isso não não se dizem, né, seguidores do orixá X, do orixá Y, das ritualísticas para melhorar o interior. Não, eles fazem isso porque eles querem beber cerveja todo dia e querem ser lascivos. Eu já conheci, né? Já conheci pessoas assim. Eu posso beber todo dia, eu tenho cabeça feita, eles dizem. Muitos, inclusive, eram professores, né? Professores que se utilizavam da lasciva insaciável deles próprios para, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas eram pessoas que se vestiam de branco, usavam guias, toda aquela coisa, né? Ah, hoje é o dia de eu acender a vela para a meia-noite para não sei o quê. Ah, porque todo dia 15 eu faço não sei o quê. Tudo bem, mas e a lasciva? E o alcoolismo? E a mentira? E o ego? Como é que fica, né? Inclusive, bom, vamos lá, né? Então, o sangue, ele tem toda essa energia nele, né? E o sangue, claro, né, gente? Ele é responsável por transportar tudo que está no nosso corpo, né? Então, lembra que eu falei no vídeo? Tem um vídeo que eu postei, um dos vídeos, assim, que eu mais me orgulho mesmo, de verdade. Não tô falando isso de maneira presunçosa, não, mas é porque foi uma pesquisa que eu fiz que durou semanas, né? Que eu fiz muita pesquisa e várias fontes e graças a Deus deu tudo certo. Se chama Engenharia do Consentimento. Por favor, assistam esse vídeo quem não viu. Um vídeo importantíssimo. A Engenharia do Consentimento. Tá batendo 3.000 visualizações. Fiquei super contente com isso, porque foi verdadeiramente uma pesquisa profunda. E lá a gente comenta, né, que, por exemplo, quando você sente alegria, ou tristeza, ou raiva, ou enfim, qualquer sentimento assim, você produz certas substâncias, certos neurotransmissores que vão ser transportados para todo o seu corpo. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre como isso pode causar problema ou a cura, mas o fato é, quem transporta esses neurotransmissores? É o sangue. O sangue, como diz Ramatiz, perdão,
é a linfa da vida. Ele é visado, muito visado. Sangue, o ectoplasma, é um conjunto. Sangue tem algo mais animal do que o plasma sanguíneo? O que caracteriza nós, seres humanos, na perspectiva biológica, como animais? Não é só ter mamas ou estar na categoria dos mamíferos. Não, é também o sangue, não é? Então o sangue ele é muito visado. E é claro, né? Agora eu gosto de citar também a questão do princípio da polaridade. O princípio da polaridade ele é muito importante a gente ter em mente quando a gente vai estudar a espiritualidade. Por quê? Porque pelo princípio da espiritualidade, pelo princípio da polaridade, tudo que pode ser usado por positivo pode ser usado por negativo. Então, vamos lá, o ectoplasma, o sangue, como é que a gente usa? Bom, a gente usa o ectoplasma e o sangue, né, a energia, para muitos trabalhos espirituais. Na apometria, inclusive, às vezes a gente vai para um lugar que é muito denso. Às vezes já teve vez, inclusive, que a gente foi para castelos medievais trevosíssimos, né, que aconteceram coisas, eu tô até arrepiado, que aconteceram coisas na Idade Média lá, que eu não vou nem entrar em detalhes, mas vocês já imaginam, né, a carnificina que era, certo? Né, quando Felipe II autorizou, chancelou, assinou embaixo o início da Inquisição. Felipe II que estava a serviço dos magos negros, ou seja, os magos negros precisavam de derramamento de sangue. Os magos negros precisavam de alimentos e eles precisavam guardar essas energias para alimentar os quiumbas, que eram escravos, os vampiros astrais, que são criaturas horrendas, que são seres humanos. Então, é uma moeda de troca muito, muito, muito valiosa. Como é que você vai fazer com que um vampiro astral, que é um espírito que já está alucinado, totalmente fora da casinha, ou um quiumba, por exemplo, que é um marginal, desordeiro, e a gente encontra muito dos quiumbas na apometria, geralmente, gente, eu vou falar rapidinho só para não me perder, tá? Geralmente, quando a gente vai na casa dos consulentes, tá? Tem uma gangue lá. Não é todos, tá bom, gente? Não são todas as apometrias que isso acontece, mas é comum, tá? É comum. Se está havendo uma obsessão complexa, tem o chefão, que está escondido, geralmente ele está escondido numa base de um feiticeiro, por exemplo, que ficam na crosta, eles ficam na caverna, fazendo experiências, geralmente ele está num trono, tal, esse é o chefão. Mas o que eles fazem? Eles contratam espíritos de quiumba, são gangues de desordeiros. Entendeu? É a mesma coisa de chegar aqui no plano físico, para um monte de gente que não quer saber de nada, que só quer saber de zoeira, né? Chegar preso, oh, vocês não querem um servicinho fácil aí? Ah, o que você está pensando? Não, eu quero que você vá na casa de fulano e fica lá. Para os quiumbas, né, que são verdadeiros desordeiros, vagabundos do astral, é maravilhoso. Porque às vezes eles chegam na casa e a pessoa tem dinheiro. E aí eles falam, nossa, isso aqui é trabalho, o que a gente tem que fazer aqui? Não, vocês só tem que ficar aqui e aí vocês vê se entrar algum espírito da luz aí, ou se a pessoa que é dona da casa quiser fazer uma oração, então vocês atrapalham, vocês ficam instigando aí as briguinhas, então fica influenciando aí. Ou só fica aí mesmo, porque eles estão tão carregados, né? Às vezes eles estão com germes, estão com bactérias astral, então a simples presença, né, dos quiumbas ali já gera problema. Né? E geralmente, às vezes, por exemplo, vamos supor que o consulente que a gente está atendendo tem uma qualidade de vida boa. Às vezes ele mora numa casa grande, uma casa que tem piscina, uma casa que tem 3 andares, o quiumba chega lá e fala, nossa, eu vou zoar isso aqui mesmo. Quando eu estive encarnado, eu nunca tive oportunidade de ter uma casa dessa. Aí vai, pula na cama, pula na piscina, vai pra cozinha, sobe no telhado. É assim, gente. Entendeu? Aí a gente chega lá, claro, né? A, a espiritualidade chega, né? Já chega os Exus e tal, e já vai pegando todo mundo pelo braço e vai levar pra justiça divina. Né? Dependendo, claro, cada caso é um caso. Mas voltando aqui, então o que acontece? Aí a gente tem essa questão, né, do princípio da polaridade. Tudo que é usado pro bem, né? Então vamos supor, igual eu estava falando, a gente está lá teve um trabalho que a gente foi para uma espécie de uma igreja medieval, que, nossa senhora, eu tava muito concentrado, assim, eu quase desmaiei. Porque o meu corpo inteiro tremeu, porque a espiritualidade, ela retira a cota de ectoplasma
e joga uma bomba de ectoplasma lá. O quê? Para destruir o lugar, né? Para desfazer tudo aquilo lá. É claro que a espiritualidade do bem, da luz, tal, preserva a nossa energia e tudo mais, mas a quantidade de energia que a gente tem que doar é grande. Porque a gente precisa de muito ectoplasma, energia animal, para fazer esse tipo de trabalho. E assim, né? Felipe II, nós tivemos, gente, baluartes, criminosos da maior periculosidade a serviço dos magos negros durante a história do planeta. Eu posso citar alguns. Átila, Gengis Khan, Stalin, Hitler, Alexandre, Júlio César, Kaiser, teve aquela moça da noite de São Bartolomeu, que eu esqueci, acho que foi uma reencarnação, inclusive, da Maria Modesto Cravo, que foi aquela chacina. Por que isso acontecia, né? É claro que era por causa de ego, por causa de poder, mas os magos negros estavam precisando de combustível. A Idade Média, a Idade das Trevas, foi o grande momento onde eles falaram: vamos fazer o possível para derramar sangue. Derramar sangue. Igrejas, gente, eram usadas como sacrifício de animais, homens, mulheres, crianças. Nas masmorras, aconteciam coisas lá, derramamento de sangue, a torto e direito, as torturas. Né? A gente vê no trabalho apométrico, a gente vai em uns lugares que, assim, é a igreja, né? Aí embaixo da igreja tem como se fosse uma... Eu esqueci o nome agora, gente. As masmorras ficam no alto, né? Aquelas prisões que ficam embaixo, assim, nos porões, sabe? Onde ali as pessoas eram escravizadas, eram presas, eram acusadas de paranormalidade, bruxaria e tudo mais. Então o derramamento de sangue era torto e direito. Né? Inclusive tinha, em algumas construções, eles faziam canalizações assim para escorrer o sangue. Altares de mármore eram utilizados. Agora, é claro, né, gente, por favor, não me entenda errado. Não estou falando mal das igrejas, não estou falando mal da Igreja Católica ou qualquer coisa que seja. Estou falando das pessoas associadas aos magos negros que buscavam sangue para vampirismo, certo? Então, assim, esses nomes, né, inclusive, infelizmente, muitos deles são mencionados hoje em dia com glória, né, Júlio César, Alexandre o Grande, né, mas que foram, na verdade, responsáveis por muitos assassinatos e, inclusive, tiveram reencarnações expiatórias onde ninguém os conheceu. Então, gente, o planeta Terra é uma ilusão. A pessoa pode ser grande aqui. No plano espiritual, é como já foi dito, os humildes serão exaltados, né, e os orgulhosos serão humilhados. Então, né, o próprio Moisés, né, Moisés, que inclusive nós iremos fazer um especial de vídeos sobre Moisés. Moisés, que tinha uma conexão com a fonte muito forte, que teve aquela missão árdua, uma das missões, talvez, uma das missões mais difíceis no planeta Terra, que foi levar 60 mil pessoas pelo deserto, espíritos embrutecidos, que não havia outra forma de falar com eles senão propagar a mensagem do olho por olho, dente por dente. Que depois Jesus veio e disse, gente, não é bem assim, isso foi necessário. Imagine a dor daquele homem de saber que a fonte criadora era puro amor e ter que fazer o que ele fez. Imagine a solidão que foi experimentar uma encarnação como essa. Tem que ter culhão, hein, gente? Tem que ter culhão. Mas nem isso o eximiu da lei de causa e efeito, porque as leis são imparciais e elas são inderrogáveis. Então ele teve também encarnações posteriores, onde foi desconhecido da maioria e sofreu as injunções como consequência das mortes e dos assassinatos que ele fez. Então veja, as coisas não são tão simples às vezes quanto parece. E voltando, né, pelo princípio da polaridade, nós temos essa questão. Então, o sangue é a linfa da vida. A doação de sangue salva vidas. O ectoplasma nos trabalhos apométricos são de extrema valia, tanto para reconstruir dimensões astrais, quanto para destruir, etc. e tudo mais, né? Então,
É claro que tudo isso pode ser usado para o negativo, né? A gente já conversou sobre isso, inclusive teve até uma pergunta em um dos vídeos que alguém comentou, inclusive quero aproveitar para agradecer todo mundo que comenta nos vídeos. Tem gente fazendo perguntas, comentários, né, contando a sua experiência de vida, o que contribui muito para o canal e também para a conversa, então eu agradeço muito. Eu vi que tem algumas perguntas muito interessantes, eu ainda não respondi, mas eu prometo que eu vou procurar responder, claro, na medida do meu conhecimento, porque eu também estou estudando assim como vocês, então vou procurar citar alguns livros que talvez possa ter as respostas das perguntas que vocês vêm fazendo. Lembrando que continuaremos com os relatos nos bastidores apométricos, porque é muito interessante, né? Eu imagino que vocês gostem, eu gosto muito, porque é muito aprendizado mesmo. A gente pode ler livro, a gente pode estudar, a gente pode ouvir as canalizações, mas quando você está vivendo ali, quando você está ali dobrado dentro da situação, é uma grande, grande experiência, sabe? E ver a espiritualidade trabalhando é uma coisa muito incrível. Eu lembro que quando nós estávamos nessa igreja, foi um trabalho muito bonito. Nós estávamos nessa igreja, né, um lugar que era feito ali para sacrifícios, né, onde haviam espíritos presos ali, né. E eu lembro que Xangô, né, enviou espíritos da sua linha, ou seja, espíritos que são que têm sintonia com a vibração de Xangô, como vocês sabem, os orixás são vibrações do universo, eles não são uma pessoa, um ser, eles são vibrações, mas existem espíritos que se afinizam com essas frequências, então entrou um exército dos falangeiros de, de Xangô para pegar os espíritos que estavam lá, e assim, é uma coisa linda de ver, né? As cores, a indumentária, e aí a hora que eles entraram, começou a sair espírito de tudo quanto é lado, assim, parecia um monte de ratazana, sabe? Mas eles não eram ratazanas, né? É um jeito de falar só, porque eles saíam de tudo quanto era buraco, assim, sabe? Eles lembravam muito. Vocês já assistiram o Drácula de Brainstorm? Eu não sei agora qual filme, tem tanta versão de Drácula, né? Tem aquela do Gary Oldman, inclusive, que é ótima, né? Eu adoro o Gary Oldman, ele é um grande ator, né? Gary Oldman é sensacional. Eu acho que é do Gary Oldman, inclusive, que ele tem três mulheres que ficam com eles, né? E aí elas são muito bonitas e tal. Ele também é muito bonito e de repente eles viram vampirões feios, assim. Então era bem aquilo lá, né? E claro, né, gente? Uma velocidade absurda, saíam como os animais e os espíritos ali, os falangeiros de Xangô, com as suas lanças e tudo mais. Era uma coisa assim, digno de filme mesmo, sabe, gente? Não é à toa que a gente sempre comenta aí, né, que muitos dos filmes de ficção científica tiveram inspirações e intuições de realidades aí paralelas e tudo mais, porque, né, em essência, é o que já dizia o Edward Norton no filme O Clube da Luta, né? Tudo é uma cópia da 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 cópia, mas isso não é algo negativo, né? Se a gente parte do pressuposto que foi trazido pelo Hélio Couto, por exemplo, que tudo é uma onda, que tudo veio de um lugar só, né? Que todos vieram de uma única onda, que ela está em expansão, é tudo verdadeiramente uma cópia da cópia. Tudo já foi pensado, tudo já foi feito. Porque tudo se encontra em potencial no vácuo quântico. Então, se eu tenho uma ideia hoje original, é aparentemente original, mas ela já estava no vácuo quântico, em potencial. Tudo que nós criamos, tudo que nós pensamos, tudo que nós estudamos, né, já esteve uma vez no vácuo quântico, em potencial. Aí alguém, ou um grupo, ou o próprio Deus, ou outros espíritos, transformaram aquela realidade potencial numa realidade probabilística, e da realidade probabilística que não virou uma realidade palpável. Não vou falar material porque existem planetas, né, como vocês sabem, matéria é relativo e tudo mais. Então, gente, o que acontece? A gente tem essa questão. Então, por exemplo, o álcool, né, né, isso já foi falado também nos comentários dos vídeos, o álcool, se você usa em excesso, né, como é a minha situação que aconteceu, você causa problemas, doença, enfim, tragédia e situações graves devido ao abuso. Mas você tem entidades na Umbanda, por exemplo, que utilizam a molécula do álcool para limpeza energética.
né? Então, por exemplo, fumo a mesma coisa, né? Se você fumar uma carteira de cigarro, você vai ficar mal, porque um cigarro tem mais de 6.000 substâncias tóxicas, o cigarro. Agora, o fumo de corda, né, aquele fumo que vem da planta e tudo mais, são usados pelos pais velhos também para limpar a aura. Mas veja, é tudo uma questão de você utilizar a parte molecular, né? Não é a planta em si. Né? Então, assim, é, por exemplo, eu vou usar o bioplasma da planta para limpar o fulano. Agora, o fulano vai se alimentar dessa planta de maneira exacerbada? Não, não faz sentido. Né? Então, a gente utiliza. Quem vai decidir se vai usar o que Deus fornece, digamos assim, para o bem ou para o mal, é quem? É o observador da experiência. Lembra? O observador colapsa a função de onda. Vamos começar a juntar aqui todas as informações que podem estar na nuvem, digamos assim. O observador colapsa a função de onda. É o observador que vai escolher como ele vai usar o sangue, como ele vai usar o ectoplasma. Os espíritos reencarnados que estão a serviço do mal vão utilizar o ectoplasma para fazer coisas ruins, para prejudicar as pessoas, né? Para fazer amarração. E não só isso, eles vão querer convencer as pessoas de que está tudo certo, de que isso é normal. Né? Lembram-se do que o rapaz falou para mim? Não se esqueçam disso. Um médium de 20 anos de idade a serviço dos magos negros. Manipulando, enganando. Por quê? Por que eles fazem isso, gente? Por que os encarnados fazem isso? Eu estou falando dos encarnados. Dinheiro. Eles querem dinheiro. Eles querem fama. Eles querem enriquecer com a mediunidade. Né? Perguntaram para mim aí no canal, eu não lembro exatamente qual foi a pergunta, sobre a questão da mediunidade gratuita, se pode cobrar, que tem gente cobrando, por exemplo, para dar curso de apometria e tal. Eu acho que é o seguinte, gente, eu não tenho uma opinião fechada a respeito dos cursos. Tem uma parte no Evangelho segundo o Espiritismo que ele diz, né, que a mediunidade ela deve ser utilizada gratuita. Mas o conhecimento que você adquire através do seu estudo, através do seu esforço, né, os livros que você compra, etc, etc, eles são um gasto, certo? São um gasto. Então, você tem uma certa liberalidade para cobrar certos tipos de aula. Por exemplo, vou dar uma aula de tal coisa, né? Ser professor é uma profissão, inclusive, reconhecida. Mas eu acho que o debate é válido, né? É... Bom, só posso falar de mim, né? A apometria que eu faço com o meu grupo é totalmente gratuita. E o curso que me foi dado da apometria também foi totalmente gratuito. Inclusive, o coordenador do meu grupo é um cara sensacional, um grande mago, né? Eu e o meu grupo de apometria, até aproveito para falar, nós tivemos encarnações juntos, né? No Egito, enfim, né? Em lugares passados onde nós aprendemos sobre magia, enfim, né? Tudo que eu estou trazendo hoje para vocês é uma coisa que eu já venho aprendendo há muitos milênios. Né? Então, assim, o mínimo que eu posso fazer é explicar, assim, pormenorizadamente como que a magia funciona, como que a amarração funciona, né? Como que eles fazem isso, entendeu? Porque eu já venho, né, trabalhando isso há muito tempo, né? Claro, acabei fazendo, acho eu, escolhas erradas no passado, né? Lembro-me que na minha primeira apometria foi algo muito especial, porque eu não conhecia ninguém do trabalho apométrico, pelo menos nessa vida, e eles me disseram, né, que no meu trabalho Jesus veio e ele ficou até o fim. Ele veio e geralmente o que que a gente faz, gente? Às vezes a gente vê Jesus no trabalho sim, tá? Nós vemos os comandantes extraterrestres, nós vemos os espíritos que se associam com os orixás e tudo mais, eles vêm na apometria, entendeu? Mas às vezes só vem a energia, não vem, não se transfigura, entendeu? Então, foi um momento muito emocionante, porque veio não só a energia de Oxalá, digamos assim, né? Mas ele veio e ficou do meu lado, né? Ele ficou do meu lado até o momento em que eles estavam trabalhando na parte física, que é no final do trabalho. Então, isso foi muito, assim, muito forte.
E depois me veio a revelação, né, que eu comentei já aqui com vocês, não é segredo para ninguém, não tem nem por que esconder isso, que Jesus me chamou para segui-lo como um dos apóstolos e naquela época, enfim, tinha paz com dinheiro e tudo mais, não me interessei, né, porque ali, assim como muitas pessoas não via, né, o Messias, né, e enfim, mas hoje busco fazer o trabalho, né. Mas eu já estou fugindo muito do assunto, então a questão aqui é o seguinte: o vampirismo, ele busca o sangue. Por que o sangue? Porque o sangue, o ectoplasma, ele contém as substâncias que são adquiridas aqui na matéria. Então a gente tem que entender uma coisa: os espíritos desencarnados, eles não conseguem ter sensações do corpo físico. Eles não têm mais corpo físico. Então muitos deles estão atrelados a paixões, a vícios. Então, assim, como que eles vão sentir, né, novamente essas sensações? Eles precisam de um encarnado que tenha isso no seu sangue, no seu duplo etérico. Entende, gente? Então, assim, para o vampiro, é interessante que a pessoa a qual ele visa tenha um sangue, por exemplo, com toxina. Entende? Porque, como eu falei para vocês, o sangue transporta a cura e também a doença, né? Quando eu digo transporta a cura, o que eu quero dizer? Quando você tem as células macrófagas que vão combater as células cancerígenas, por exemplo, quem que transporta essas células? É o sangue. Quem que transporta os hormônios que vai fazer o seu coração abrir e você se sentir bem, alegria? Quem que vai transportar esses neurotransmissores, os hormônios? Quem que vai ser o responsável para quando as glândulas que têm os seus correspondentes nos chakras, que eu já vou falar sobre isso, transportam os hormônios que vocês precisam para vocês se sentirem bem? O sangue. Então, é importante a gente ter essa visão, né? Por exemplo, o Ramatiz ele vem falar para a gente uma questão muito legal, que é assim, quando a gente tem, por exemplo, ele chama de aventuras indignas sexuais, né? Quando a gente está com a questão sexual desequilibrada, a gente começa a acumular resíduo astral inferior no nosso chakra básico. Espera aí que eu tô colocando a minha cachorra para dentro do quarto, porque o pessoal solta rojão e ela fica com medo, né, amorzinho? Vamos pra lá, deita lá, vai. Vai deitar lá. Vai deitar aqui? Tá bom, então deita aqui. Ó, gente, minha cachorrinha. Fala oi, Kiara. Oi. Tá com choninho. Bom, vamos lá, Kiara, que a gente tem palestra hoje pra falar. Então, gente, o que que acontece? Aventuras indignas sexuais, isso vai gerando resíduos no nosso chakra inferior, né? Por exemplo, a gente tem o chakra umbilical ali, né, na região do umbigo. Quando a gente está com a alimentação muito desregrada, né, o carnivorismo exacerbado, isso também gera desequilíbrio no chakra umbilical, né? E é importante a gente falar sobre a questão alimentar, porque como eu falei no começo do nosso vídeo, existem algumas práticas que elas não são mais adotadas num planeta regenerado, num planeta ditoso, e a questão da alimentação é muito levada em conta. Se vocês pararem para analisar a biografia de espíritos assim, como Gandhi e outros, né, que tiveram que o foco da sua vida foi a evolução espiritual, vocês vão ver que eles se preocupavam muito com a questão da dieta. Gandhi, inclusive, não é aconselhável, ele mesmo diz, as dietas malucas que ele fazia, mas no final de sua vida, Gandhi só se alimentava de frutas secas e nozes. Só isso. Isso fez com que ele ficasse doente muitas das vezes, mas enfim. Para quem quiser saber mais, sugiro a biografia dele. Lembrando que faremos um vídeo sobre o Gandhi, falando só da vida do Gandhi, né? Falando sobre seu perfil psicológico, as suas escolhas, o que ele pensava, como ele via Deus. E uma das coisas mais importantes, eu acho que
que eu aprendi lendo a vida do Gandhi, escrita por ele mesmo, na perspectiva dele, na perspectiva do observador, foi que se unificar com a fonte, né, chegar mais próximo de Deus no planeta Terra, não é sinônimo de ter uma vida tranquila. Não é sinônimo de, sabe, você encontra a paz interior, você encontra a alegria, você tem o equilíbrio dos chakras, mas isso não vai impedir com que você tenha que lidar com os enredos das pessoas em volta, da situação, principalmente alguém como Gandhi que se dispôs a ir para a política, né? Lembrando que Gandhi foi o responsável por livrar, digamos assim, 350 milhões de indianos do Império Britânico, que era o maior império da época, né? Que o Império Britânico, inclusive, uma das táticas do Império Britânico para colonizar a Índia foi viciar as pessoas em ópio, em droga. Eles levavam ópio para eles lá. Enfim, né? Inspirações e intuições dos nossos amigos magos negros que influenciavam espíritos como os que eu já citei para fazer derramamento de sangue. E aí no derramamento de sangue, né, os vampiros astrais, os quiumbas utilizam. Então, é toda uma rede, né, toda uma facção criminosa que existe para isso mesmo, né, para manipular, para controlar. Infelizmente, a maioria do planeta nem cogita uma vida espiritual. Né? A gente fala de chakra, as pessoas já ficam um pouco assim, chakra, então você não vê, né? Então é uma coisa que é difícil mesmo, sabe? Então, por exemplo, você tem o acúmulo que acontece no chakra básico, né? Quando você tem essa questão da pândega, que o Ramatiz chama assim, né? Que é essa questão da glutonice, né? Da má alimentação, da alimentação obsessiva, compulsiva, isso também vai gerar resíduos tóxicos no chakra umbilical, né? Ansiedade, né? Por exemplo, quando a gente é muito controlador, quer tentar controlar muitas coisas, isso também vai afetar o nosso chakra, o plexo solar, né, que está ligado ao pâncreas. É muito comum ver por aí pessoas que têm úlcera, né? Úlcera gástrica no, no, no estômago. Por que a úlcera? Qual é a causa da úlcera? A causa da úlcera é um acúmulo de resíduo mental, energético, emocional nesses três chakras de baixo, principalmente no plexo solar. Né? Então o resíduo ele é tão grande que ele vai se materializar. E aí o que acontece, gente? Por que eu estou falando nisso? Porque cada chakra tem um correspondente glandular. E aí o que acontece? A glândula que gera o hormônio que vai cair no sangue. Então quando a gente está com esses chakras, principalmente os de baixo desequilibrado, nós vamos intoxicar o nosso sangue. Intoxicando o nosso sangue, e duplo etérico e tudo mais, e aí ocorre a vampirização. Né? E pelo princípio da polaridade, como que os chakras básicos são utilizados, por exemplo, para trabalhar na mediunidade? A gente usa, por exemplo, o ectoplasma que é formado nos chakras básicos para efeitos físicos, né? Para manifestações mais grosseiras. Eu lembro que quando o Allan Kardec estava pesquisando os primeiros fenômenos do espiritismo, havia os fenômenos das mesas girantes. Como é que era feito isso? Os espíritos iam lá, pegavam a cota de ectoplasma, principalmente dessas regiões, né, mais abaixo, e faziam com que as mesas girassem. Né? Foi necessário as manifestações grosseiras da matéria para que as pessoas acordassem para ver que havia um lado espiritual. Hoje em dia, não mais. Hoje em dia, né, o que nós estamos usando mais? Você não vê mais tanto médium de transporte e tudo mais. Existe? Existe. É importante? É. Mas hoje utiliza-se muito mais os chakras de cima. Inclusive, gente, o ectoplasma que é produzido na região do timo, do chakra cardíaco, né, do chakra laríngeo, do frontal, laríngeo e cardíaco, são os mais visados pelos vampiros. Tá? É como se fosse a picanha, entende? O ectoplasma produzido aqui embaixo
seria uma costelinha de porco e os daqui de cima seriam a picanha, né? Porque aqui, principalmente no frontal, onde que se dá a sustentação do processo de obsessão. É como eles fazem o processo de obsessão se manter. É através do que a pessoa sente, fala e vê. Consequentemente, o que pensa, né? Então, é o ectoplasma mais visado, mais valioso. E claro, né, gente, princípio da polaridade. O ectoplasma produzido aqui, juntamente com a pineal, são os responsáveis aí pelas comunicações mediúnicas lindas, né? Quando o médium ele está muito inspirado, ele está iluminado, o que está acontecendo? Está tudo ativo aqui, o timo, a glândula laríngea, frontal e a pineal, né? Pineal, a flor de lótus, né? Imagine a quantidade, o quantum de energia que não vem. Energia ilimitada, né? Energia ilimitada. Então, o que, que eles vão tentar fazer? O que, que os vampiros vão tentar fazer? Fazer com que a gente se mantenha em frequências de ódio, de inveja, de ciúme, porque daí a gente faz o quê? A gente obstrui o chakra, obstruindo o chakra, causa um mau funcionamento na glândula. Ocasionando um mau funcionamento na glândula, você tem os efeitos negativos nos hormônios que vão ser colocados no sangue, e aí você vai intoxicar o sangue, aí o ectoplasma e por aí vai até surgir uma doença. Lembrando que todos os hormônios e os neurotransmissores são levados em lugares específicos do corpo. As células do corpo que têm mais receptividade são as células do sistema imunológico. Entendeu? Então, quando nós estamos durante décadas em frequências de fofoca, maledicência, inveja, ciúme e tudo mais, nós estamos enfraquecendo o nosso sistema imunológico, tá? E os nossos chakras estão em desalinho, certo? E assim, o campo eletromagnético do coração, ele é muito maior do que o da mente. Então os vampiros astrais, eles têm interesse em obstruir o chakra cardíaco. Têm interesse em obstruir o chakra cardíaco. Agora prestem atenção no que eu vou falar para vocês. É por isso que você, nos terreiros de Umbanda, por exemplo, você tem os cânticos. Não é só uma questão ritualística para chamar o orixá. Não. O canto, o falar, o vibrar é uma forma de desobstruir o chakra cardíaco. Olhem que interessante. Então, quando um Exu, por exemplo, incorpora num médium, começa a dar a risada, essa vibração, o que ele está fazendo? Ele está desobstruindo as vias do timo. Desobstruindo as vias do timo, você expande o campo eletromagnético, absorve as intuições e as inspirações dos espíritos do bem e vai realinhando todo o resto. Tanto é que isso não acontece só com os Exus e as pombagiras. Eu comentei com vocês no vídeo passado que eu fui na Congregação Cristã do Brasil, né? Fui com uma pessoa que me levou lá, inclusive gostei muito, né? O colaborador, eles não chamam de pastor, né? É o colaborador mediunizado ali falando, né? Eles entendem que ele está falando em nome de Deus e tudo mais, eu achei lindo. E o que o colaborador fala para as pessoas que estão lá? Não é para vocês ficarem quietos, vamos dizer glória a Deus. Então as pessoas que estão assistindo o culto ficam a todo momento, glória, glória a Deus, glória a Jesus, salve Jesus. O que é isso, gente? Eles estão desobstruindo o timo e a glândula tireoide. É o mesmo processo que acontece na tenda de Umbanda. Então, quando você chega lá e você se abre, você fala glória a Deus, glória, glória Senhor Jesus Cristo, você está liberando a antimatéria que é acumulada no coração pelo ódio, pela inveja, pelos ciúmes, pela raiva, pela preocupação. Não é verdade, gente? Quantos de nós podemos dizer verdadeiramente não termos preocupação? Quantos de nós podemos verdadeiramente dizer que não temos necessidade de controlar certas situações? Vocês estão conhecendo a física quântica.
Vocês estão conhecendo a mecânica quântica. Vocês estão vendo que a gente tem que soltar. Lembra do soltar? Se você fica observando de uma maneira obsessiva, você tem o efeito Zenão. O elétron não tem o decaimento atômico, então você tem que soltar, ou seja, você tem que soltar o controle. Quem verdadeiramente pode dizer que consegue fazer isso? E quando a gente tem esse sentimento de querer controlar as situações, ou seja, não deixar as coisas, os resultados na mão de Deus, nós vamos obstruindo tudo isso aqui. Entende? Então, por isso que existe toda essa manifestação. Interessante, né? E volto a repetir aqui, nós estamos num momento de guerra espiritual. O momento mais importante que o planeta Terra já atravessou. A briga é entre a verdade e a mentira. Existem teorias na internet que estão querendo falar para vocês que todas as religiões são ruins, que tudo faz parte da Matrix, que é tudo um sistema de controle. Não é bem assim. Tentam falar para vocês que o esquecimento é algo dos arcontes, que eles querem destruir. Falam que Allan Kardec foi um arconte. Eles tentam colocar tudo isso na conta dos negativos. Não é bem assim. Vocês já foram na congregação? Já viram um colaborador sendo usado por Deus de verdade? A força que recai sobre ele, o poder da palavra, da vibração. Ou vocês já foram numa tenda de umbanda séria, né, que não virou circo, para ver uma entidade conversando, falando, fazendo a magia, entoando os cânticos? Como é que isso é das trevas? Essas teorias querem fazer vocês se sentirem desesperançosos. Chegaram ao ponto de dizer que Chico Xavier se enganou. Que Chico Xavier trouxe toda a obra que ele trouxe e quando ele estava prestes a desencarnar, ele viu que tudo aquilo era uma trama das trevas, que tudo aquilo que ele fez fazia também parte da Matrix, que as colônias espirituais são tomadas pelos os seres das trevas, que os centros espíritas não tem extraterrestres se comunicando, não tem espíritos familiares se comunicando, que é tudo ente da Terra, que é tudo... Ou seja, para essas pessoas, para esses espiritualistas, bem entre aspas, né? Vamos colocar muitas aspas aqui, ó, aspas, espiritualistas, o mal já venceu, né? O mal é mais forte, né? O bem, né? Então eu pergunto, será que eles conhecem realmente Deus? Né? Porque da maneira que eles falam, parece que eles estão ali, Deus está aqui, eles estão aqui, ó, braço direito. E a gente tem que lembrar, né, gente? Todos estamos no planeta Terra, todos. Os que estão falando de Deus e os que não estão. Pode falar o que for, mas estamos todos no planeta Terra. Eu acho que isso já quer dizer uma coisa, né? Então vamos tomar cuidado com o que a gente vê na internet, tá bom? A guerra é contra a mentira. Estamos na era da fake news. Existe um momento onde a civilização atinge um certo patamar de tecnologia e não atinge um patamar de moral e o conflito acontece. Por quê? Você pega uma civilização que de 2000 anos para cá avançou nada moralmente e continua a mesma coisa, e você coloca uma inteligência artificial na mão dela, o que ela vai fazer? Eu dou aula para crianças, sabe? Eu dou aula de música e trabalho com crianças de várias idades, 6 anos, 9 anos, 12 anos. E eu vejo coisas, assim, às vezes eu tenho contato ali com algumas músicas que elas conheceram na internet, né, alguns artistas, e eu fico verdadeiramente horrorizado. Horrorizado. Eu não vou citar nome de artista, porque eu também não quero divulgar, também acho que não vai acrescentar em nada, mas uma criança de 9 anos ter acesso a alguns tipos de artista, e eu não estou falando, gente, que os pais são negligentes, etc. Não, gente, eu estou falando do artista. Clipes envolvendo com o quê? Sangue, machucado, cortes.
Gente, tudo isso é inspiração das trevas, tá? Então, assim, a gente tem hoje a gente tem uma geração jovem que sofre de ansiedade, TDAH, depressão, muita informação, é um estímulo muito grande, sabe? Então, assim, muitos jovens, eles têm uma tendência, estão com uma tendência à automutilação, tá? Ao corte, à questão sanguínea ali, né? Isso é uma realidade, sabe? Graças a Deus, a psicanálise, a psicologia, a terapia também estão evoluindo, né? A espiritualidade tem mandado à reencarnação espíritos evoluidíssimos, de grandes filósofos, de grandes orientadores espirituais, como psicólogos. Colocam eles no esquecimento total, fecha o corpo mental inferior, não lembra de nada e vai trabalhar como psicólogo, vai ajudar essas crianças. Entende, gente? Então, por quê? Porque você tem esses artistas que têm o corpo mental inferior sequestrado, não é sequestrado porque eles venderam a alma mesmo pro diabo mesmo, e eles vão lá e eles recebem, ó, você vai fazer música no clipe, você se corta, bota sangue, porque o sangue estimula, né, essa veia primitiva que existe no inconsciente coletivo, né, e faz o quê? Vítimas. Pro quê? Para os vampiros astrais. Eu conheci uma vez, eu tive conheci uma pessoa que era um vampiro astral encarnado daqueles, entende? Tava buscando melhorar, né? Não se reconhecia como um espírito, um vampiro encarnado. Eu também, obviamente, não ia falar nada sobre isso, né? É uma pessoa querida, uma pessoa que está buscando a sua evolução e tal, mas que era um vampiro encarnado, que a espiritualidade me mostrou. E é uma coisa muito forte, assim, porque o que que acontecia? Havia momentos em que, assim, eu não sei se vocês sabem, mas isso já está provado pela ciência, tá? Nós estamos rodeados de filtros de água. Então, por exemplo, aqui em volta da gente, na atmosfera, existem rios de água que percorrem aqui, mas que nós não estamos vendo, são microscópicos, tá? Mas isso já está provado cientificamente, que eles estão na atmosfera. Então, nós respiramos sim água, H2O, né? Nós precisamos, o nosso corpo é mais de 70% constituído de água, certo? Então, isso está em volta da gente, esses círculos. Esse rapaz, ele tinha um poder de mexer nessa água para que a coisa ficasse em volta dele, para que ele conseguisse, através desses rios de água, levar toda a energia em volta dele para o chakra esplênico, que está ligado à glutonice, à ansiedade, ao controle, à pândega. Né? E ele tinha diversos distúrbios alimentares. E a espiritualidade me mostrou. Um dia ele estava sentado e a espiritualidade me mostrou o fluxo de energia em volta dele, levando através. Porque é tudo mental, né, gente? A gente já sabe aqui. A gente já falou para vocês. Não precisa de ritual, não precisa de condensador energético, não precisa de colar, não precisa de estátua, não precisa de nada. Precisa só da mente. Olhem esse rapaz. Não era médium, nem nada do tipo. Estava transmutando energia, sentado ali, pensando na vida. Então, um médium precisa de um condensador energético para transmutar energia, para fazer as coisas acontecerem? Não. Né? Imagina, se ele, parado ali, pensando na morte da bezerra, estava fazendo essa transmutação, então esse rio de água estava em volta dele, assim, tipo assim, eu que sou médium, era difícil ficar perto, porque eu sentia que havia um vórtice ali, gente, de energia, chupando tudo, de bom e de ruim. Lembrando que o ectoplasma que é secretado pela narina, pelos olhos, pela boca e pelo ouvido, ele tem muito valor, tá? Por isso que quando a gente fala que o vampirismo energético, o vampiro ele vem e chupa essa energia que sai do nosso rosto, porque é desse ectoplasma aqui, desses chakras superiores, tá? Porque os chakras superiores têm uma grande dosagem emotiva e mental. E é isso que eles querem. Entende? Então, vocês podem ver, né? O espírito vai lá, tenta influenciar no chakra, o chakra influencia a glândula, e a glândula influencia o sangue, e aí a gente vai ter a cura, ter doença, desequilíbrios, equilíbrios, enfim, de todos os tipos
que possam acontecer, né? E muitas das vezes a medicina do nosso plano terreno ainda não é capaz de visualizar o ser humano desse jeito, né? Corpo, mente e espírito. Eles enxergam o corpo separado da mente e a consciência como consequência de um cérebro físico, né? Então, isso ainda é um problema. Então, às vezes você está com um problema que começa na questão do chakra, e aí a medicina terrena fica tentando ver o órgão ali, né? Tenta microscopicamente ver só o órgão, sendo que a visão tem que se ampliar para a gente ver o contexto, ver o todo, enxergar o ser humano integral, de uma maneira holística, né? Por quê? Porque senão a gente não consegue ver o the big picture, né? Não consegue ver toda a situação. E aí gera todo tipo de desequilíbrio, né? Lembro-me que conheci uma pessoa gente, eu não estou falando mal das pessoas, tá? Pelo amor de Deus, tá bom? Eu estou citando situações, né, reais que aconteceram comigo e utilizando pessoas como exemplo para que fique mais claro de vocês entenderem. E não estou citando o nome de ninguém, pelo amor de Deus, também não estou falando mal de ninguém, nem julgando, nem nada do tipo, tá? Estamos todo mundo no mesmo balaio, todo mundo está no planeta Terra, mas é um exemplo para ilustrar. Uma pessoa que eu lembro que a gente conviveu bastante tempo, trabalhamos juntos, né, durante bastante tempo, e essa pessoa ela tinha o hábito de reclamar, né, e o reclamar se torna um vício. A pessoa que reclama, ela começa a reclamar e quando ela vê, ela já reclama da hora que ela acorda até a hora que ela dorme e já nem percebe tanto que tá assim. E justifica ainda, justifica, né? Ah, eu posso reclamar porque eu já tô velho, ou tô velha, ou eu já tô aposentado, né? Não tem uma visão da vida, né? Não tem uma perspectiva de que é um espírito imortal. Vê a vida como se tivesse começo, meio e fim. Então, eu tenho 60 anos, eu já vivi muito, eu já aguentei muito, então hoje eu posso ser chato, hoje eu posso falar mal, hoje eu posso fumar, beber, hoje eu posso, né? Como se a vida terminasse com 80, 90 anos, sendo que o espírito é eterno. Então tem essa questão também da perspectiva, né? Que é interessante a gente fazer, né? A gente pensar, pô, será que eu estou vivendo a vida? Será que eu estou tomando escolhas pela perspectiva da imortalidade ou da mortalidade? Será que eu estou verdadeiramente enxergando a morte como uma transição ou como um fim? Porque às vezes está tão automático que a gente não percebe. Às vezes a gente acaba tomando uma decisão ou tomando uma escolha como se nós fôssemos morrer com 80, 90 anos. Sendo que, na verdade, precisamos levar a vida. Inclusive, existem muitos orientais, instrutores espirituais, que eles dizem, né? Poxa, as pessoas se preparam para viver, mas na verdade nós deveríamos nos preparar para morrer, né? Mas o que é esse morrer? Nos preparar para uma transição. Burilar a nossa mente, o nosso espírito o máximo possível para nos preparar para a transição. Eles não estão dizendo assim, seja negligente com a sua vida porque você vai morrer. Não, cuide da sua vida de modo que quando chegar a transição morte, você esteja em paz, sereno, tranquilo. Né, gente? Quantas pessoas podem dizer hoje no planeta que desencarnam de uma forma tranquila? Geralmente os desencarnes são traumáticos, né? São através de doenças, são através do desespero, do medo. Não é, gente? A gente tem, né, a grande maioria das pessoas acaba indo para um umbral, por desconhecimento, nunca cogitou uma vida espiritual, né? Então, assim, ainda por mais que a ciência já esteja aí trazendo as questões da mecânica quântica, né? Por mais que a gente já consiga enxergar os paralelos entre espiritualidade e ciência, muitas das vezes nós nos comportamos como se fôssemos mortais. Então, o que acontecia? Essa pessoa ela reclamava quando acordava. E tinha dias lá no serviço que ela tinha crises de tosse horríveis. Horríveis. Por quê? Porque ela estava juntando muita antimatéria no chakra laríngeo. E aí começa a ter problema. Vocês conhecem alguém que tem problema na tireoide? Na paratireoide? Que incha aqui, ó, incha, fica parecendo um sapo. E muitas das vezes não é dessa vida. Muitas das vezes é
de vidas anteriores. Às vezes nessa vida a pessoa está fazendo um bom trabalho. Que bom, que continue, mas causa e efeito, né? Então a gente tem todas essas questões, né? Pâncreas, as glândulas suprarrenais, quantos cânceres, né, aparecem, né? Isso costuma acontecer com pessoas muito controladoras, por exemplo, pessoas que são muito bravas, controladoras, sabe aquela pessoa ranzinza? Isso é um prato cheio, não só para os vampiros, mas também para as somatizações nos chakras, principalmente no plexo solar e no umbilical, podendo gerar câncer, câncer no esôfago, câncer no rim, câncer na bexiga. E é aqueles câncer, gente, que assim, ele começa a se propagar muito rápido, dependendo da força mental da pessoa, tá? Às vezes a pessoa, gente, a gente tá no esquecimento, né? Às vezes a pessoa é um arcturiano, uma arcturiana, uma pessoa de grande evolução, mas que precisa melhorar alguma questão, né? Por exemplo, uma pessoa de grande evolução, mas que ainda é muito controladora, por exemplo, com a família, né? Por exemplo, um pai com um filho, né? Um pai é uma boa pessoa, é uma pessoa que estuda espiritualidade, que busca conhecimentos espirituais, que busca aplicar, mas tem uma questão com o filho ali que ele quer controlar, que ele quer não sei o que, não sei o que. Isso vai acumulando antimatéria, entende? Então, quando o Hélio Couto, por exemplo, chega e fala assim, gente, vocês têm que soltar, é literalmente soltar, porque daí tira o acúmulo de antimatéria onde quer que seja que esteja, para que a gente consiga, né? Eu mesmo, eu tenho uma questão, uma vez eu fui numa tenda de Umbanda, muito linda, inclusive. E aí era uma gira de marinheiros, né? E eu tava estudando o Norberto Peixoto, né? E assim, no começo dos estudos. Então eu queria, né? E aí eu cheguei lá pra médium e comecei a bater mó papo com ela, assim, né? Inclusive, até pedi desculpa depois, porque tinha uma fila de pessoas para serem atendidas. E eu fiquei ali batendo mó papo, perguntando e falando como é que é. Não, porque eu sou vó e tudo mais, lá, né? E aí o que que acontece? Ela falou, tudo bem, agora vamos, né, parar o papo. Eu vou fazer uma limpeza em você. Aí ela chamou um outro marinheiro, né? E aí o que que acontece? Quando ele foi me dar um passe, eu sou médium, né? Então assim, ele chegou perto de mim, eu comecei a sentir a energia dele, e aí ele se aproximou bastante. Quando ele se aproximou bastante, eu incorporei. E aí eu comecei a dar uma risada, né? Uma risada muito forte. E aquilo foi abrindo o meu chakra cardíaco. E a sensação que deu foi uma sensação de leveza, paz, tranquilidade, né? Porque às vezes a gente pode, nós podemos até nem estar mal intencionados no dia a dia, mas são muitas tribulações, né? Muitas questões a serem resolvidas no plano físico, né? A gente tem que lidar com as adversidades do dia a dia. E aí acaba juntando antimatéria mesmo sem perceber, né? Às vezes nem sempre é por causa de um ódio, ou ciúme, ou inveja. Às vezes é por causa de preocupação, né? Angústia, às vezes é uma ansiedade, né? Coisas que nós temos que nos empenhar para ir diminuindo, né, o máximo possível. Até porque, né, gente, vamos pensar num pai velho. Pai velho é um espírito muito evoluído. Muitos deles, inclusive, quase nem têm um corpo astral. Vocês já pararam para pensar o que significa quase... Vocês já pararam para pensar o que significa não ter o corpo astral? Corpo emocional? É o corpo emocional. É o corpo psicossomático. Então, se você perde o corpo emocional, você perde suas emoções? Vocês já pensaram nisso? Vamos refletir um pouco sobre isso? Um pai velho perde o corpo astral, que é a segunda morte que o Ranieri chama, né? Tem a segunda morte da ovoidização e tem a segunda morte que a pessoa vai para o corpo mental inferior. Lembra o princípio da polaridade? Negativo e positivo, sempre. Tudo tem dois polos, tudo tem o seu duplo, tudo. Segunda morte, ovoidização. Segunda morte, perda do corpo perispiritual para viver em corpo mental. Um espírito que vive em corpo mental, ele não tem emoções? Fica a dúvida aí, né, gente? Vou deixar essa aí para vocês responderem, né? Então, mas é interessante, né? A gente precisa pensar sobre isso e principalmente precisamos estar atentos. E o que tem aparecido para mim na internet são muitas teorias, teorias que estão ganhando força, de pessoas que estão ganhando visibilidade alta, que estão dizendo que o esquecimento não é uma lei de Deus, tentando tirar o foco dessas questões, como se não houvesse mais nenhum espírito na quarta dimensão, como se o karma não existisse,
né? Como se fosse tudo um teatro, né? Então, se isso for verdade, a gente não precisa mais continuar com o trabalho, né? Vamos encerrar os canais que falam sobre espiritualidade, porque o plano astral foi tudo, não tem mais nada lá, né? O espiritismo, as obras que Chico Xavier trouxe, nada é real, então a gente para com todo o trabalho, não tem por que continuar, né? E é justamente esse o objetivo deles. Primeiro, fazer com que vocês se sintam órfãos, desamparados. Imagina, né, gente? Tentar desacreditar Chico Xavier. Chico Xavier, que já foi o apóstolo João, que foi São Francisco de Assis, que já vem caminhando na luz há um tempo, que dedicou 97 anos da sua vida para escrever mais de 500 livros. Aí aparece o fulano de tal, ciclano de tal, que ninguém sabe de onde veio, fala, não, é que o Chico estava errado e ele só descobriu no final da vida, né? Porque eu sou um extraterrestre, muito evoluído e me contaram, sabe, na nave e tudo mais. Ah, e as pessoas falam, é verdade mesmo, né? E aí, conta mais pra gente, a gente quer saber mais. Então, eu vou fazer um retiro na semana que vem, aí vocês vão lá, tá bom? Porque eu não posso falar tudo na internet, tá bom? Aí vocês pagam lá, valorzinho, R$ 700, sábado, domingo, tá tranquilo. É o que a maioria dos brasileiros pode pagar mesmo, né? A maioria dos brasileiros que busca espiritualidade pode pagar R$ 700 para ouvir você falar no retiro coisas da Matrix. É isso mesmo, você está fazendo um bom trabalho para a luz, viu? Esclarecendo as pessoas, ajudando as pessoas, né? Cobrando valor exorbitante, fazendo amarração, mentindo. Um grande servo você é. Um grande servo. Servo do demônio. Servo do diabo, diabrete encarnado, né? Mas fala sério, né? Tem aquela pose de sisudo, né? Diz que ama todos, né? E mal sabe que quem está na luz verdadeiramente consegue ver nitidamente. E eu convido a vocês, gente, a fazer esse exercício, tá? Vamos lá, ó. Quando vocês estiverem recebendo uma mensagem de alguma pessoa na internet, um espiritualista, um médium e tudo mais, peçam para Deus te mostrar a verdade ou a mentira. E aí vocês vão ver uma coisa assim, ó. Existe aqui nessa tríade, vamos colocar essa tríade aqui, ó. Frontal, laríngeo e cardíaco. Isso aqui tem cor. Quando a pessoa está na luz, isso aqui tem cor, gente. Tá? Vocês não vão conseguir ver na dimensão física, mas vocês vão conseguir ver com os olhos da alma. Tem brilho aqui, ó, nos servos da luz. E isso já está provado, já foi trazido em livros. Quando a pessoa está na luz, esses chakras aqui, eles têm uma cor azul, azulada, azul bebê, azul celeste, anil, lilás, às vezes até branco. Quando a pessoa não tá, isso aqui tá apagado, gente. Não tem vida. Não tem. Sabe por quê? Porque quando ela tá falando a mentira para vocês, ela não está recebendo as inspirações e as intuições pela glândula pineal. Tá recebendo aqui, ó. Tá sendo alimentada com energia grosseira. Eu não sabia disso, gente. Tá? Foi trazido agora. Tô contando para vocês que me contaram agora nesse exato momento nesse vídeo. Então, reparem, eu já tive experiências, nunca vou esquecer, essa foi sensacional. Entrei num centro espírita, gosto de centro espírita, tá, gente? Lembrando que não sou contra nenhuma religião, eu fui na congregação cristã, pretendo ir de novo, gostei. Gosto de tenda de umbanda, gosto de centro espírita, gosto. Fui, né? Aí entrei lá, senti uma energia um pouco esquisita. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho clarividência em vigília, mas é como se eu visse na tela mental, entende? Eu não sei explicar direito, mas assim, o lugar estava um pouco apagado, vamos colocar assim, estava um pouco apagado, tá? Tinha umas criações mentais um pouco pegajosas em si, tá? Então o que acontece? Eu lembro que tinha uma biblioteca lá, uma bibliotequinha e tal, eu gosto muito de ler, vocês sabem, né? E aí eu fui direto na biblioteca, até porque eu tava com vergonha ali, né? Não conhecia ninguém. Falei, vou na biblioteca aqui, porque daí se alguém vier bater um papo, eu já vou entrosando, né? Aí fiquei no livro ali.
De repente, me veio um senhor com aquela marra, né? Aquela cara, boa noite, irmão. Tudo bem? Tudo bem. Ah, eu vejo que você se interessa pelos livros e tal, tal. Ó, deixa eu te contar uma coisa, tá? Os livros da editora tal, tal, tal não são bons, tá? Então pega esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse. E começou a falar assim dessa forma comigo, né? Os da editora que mereciam atenção, os da editora que não conheciam, não mereciam e tal. Aí eu fiquei olhando pra ele, assim, sabe? Fiquei olhando, fiquei olhando. Aí eu perguntei pra ele: você conhece a editora tal? Você conhece a editora tal? Perguntei algumas editoras que trazem livros, principalmente do Rubens Saraceni, né, que eu gosto muito e tal. Ele falou, ah, nunca ouvi falar. Falei, tudo bem, aí já pensei comigo, né, falei, pô, o senhor tá aqui, né, ele deve estar estudando há uns 20, 30 anos no mínimo essa literatura. Nunca nem ouviu falar da editora. Uma coisa é você não concordar, né, gente? Uma coisa é você ler, não gostar, não concordar. Outra coisa é você nunca ouvir falar. Quer dizer, o quanto você está fechado na sua forma de ver a espiritualidade. E aí, perguntei pra ele e tal, né? Não foi na intenção de, né, de alfinetar nem nada do tipo. Eu só queria entender mesmo, porque ele veio, assim, ele tava falando com tanta convicção, e aí eu percebi uma coisa. A tríade, né, esse triângulo aqui, ó, totalmente apagado. Apagado. O típico caso da pessoa que se abriu mentalmente para o conteúdo espiritual, mas não abriu o coração. E aí não tem alegria, né? E aí como é que faz? E aí, aí depois eu fui descobrir que ele era dirigente do local. E aí como é que faz para você conversar com um espírito que está sofrendo? Sabe, você vai falar o que para ele? Olha, irmão, de acordo com a questão 944 do Livro dos Espíritos, entendeu? Você entendeu? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Até mesmo para doutrinação, você vai falar com o espírito lá, vai falar de uma maneira técnica. Aqui a gente fala, né? Porque a gente está tentando esmiuçar cada vez mais a questão espiritual para a gente fazer os links e os paralelos com a ciência, que é importante isso. Né? Volto a dizer, igual no começo do vídeo. A Matiz trouxe isso, principalmente no livro que chama Apometria e Umbanda, do Norberto Peixoto, né? Fica aí a sugestão, que lêssemos, e ele fala, olha, o Espiritismo e a Umbanda vão entrar em outras fases. Né? Então, assim, a Umbanda vai começar a protagonizar, né, a codificação, digamos assim, vai começar a trazer mais conhecimentos da fase de Oxóssi, né? Então, existem todas essas situações, né, que a gente tem que parar para ver, né? E os chakras, eles estão ali né, é preciso estudá-los, entender o seu funcionamento, é preciso que a gente estuda, por mais que a gente não precise ser especialista, né, gente? Ninguém aqui não sou especialista de nada, mas é importante estudar questões da medicina, não é verdade? A gente está numa época que, infelizmente, nós temos muitos médicos que estão na profissão por causa do dinheiro, e só, né? Não estão ali por um ideal, por um princípio, às vezes tiveram no começo, né? Não estou julgando, às vezes acontecem coisas na vida da pessoa que ela acaba esmorecendo na bondade, na fé, isso pode acontecer, né? Tá todo mundo sujeito aí às injunções, né? Precisamos ser fortes, fazer a nossa parte, mas isso acontece. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, né, de infância já, e a gente estava conversando, ele sabe que eu faço esse trabalho aqui, não acredita, tá tudo certo, não, né? A gente não vai deixar de ser amigo porque ele não acredita nisso. Temos pontos de vista diferentes. Tranquilo, a amizade continua a mesma. E ele estava comentando um dia, ele falou, Celso, realmente, né? Um dia eu estava na sala de aula, tô no quarto ano de medicina e o professor falou, e aí, gente, vamos falar real aqui? Quem aqui tá pelo dinheiro? As pessoas levantaram a mão, assim. Ele disse pra mim, sem, como é que fala? Levantaram a mão com convicção, né? Sem, né, dubitar. Então, você vê, né? São os futuros médicos aí, né? Eventualmente eles vão estar atendendo as pessoas e tentando, né, resolver a coisa das pessoas e, enfim, né? E acaba sendo, sim, também influenciados, né, por espíritos obsessores. Por quê? Porque só a intelectualidade sem amor também
né? Por exemplo, você tem médico, né, que estuda muito, mas a intenção dele é ser reconhecido apenas, né? Ou ter muito dinheiro porque ele quer muito conforto, né? Porque contaram para ele que vencer na vida é isso e ele acreditou e ele vai, né? Então é importante que nós façamos a nossa parte. Vamos estudar também como é que funciona, né, as glândulas do corpo, né? O que o sistema endócrino faz, pelo que ele é responsável, né? E aí a gente vai fazendo associação com os chakras, né? Até mesmo para a gente conseguir identificar em nós. A mente humana, ela possui poderes assim, né? Uma capacidade ainda muito desconhecida pela pela humanidade, né? Às vezes, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Imagine que uma pessoa teve um- ela foi decepcionada no amor, né? Vamos supor que era uma pessoa venturosa, idealista, né, criativa, gostava de abstrações, de reflexões, se apaixonou, imaginou que aquela paixão, aquele amor seria algo, né, assim, sublime e tudo mais, se decepcionou. E às vezes essa decepção foi tão forte, foi tão forte, foi tão forte que a pessoa criou uma realidade para ela que assim, o amor não vale a pena, isso vai me matar, eu não quero isso, não quero mais, né? Amar é sofrer, amar é sofrer, amar é sofrer, né? Tem até a música que diz que amar é sofrer, inclusive o compositor dessa música disse depois que não que não gostaria de tocá-la mais, porque ele tinha ido para se evangelizar, né? Nas palavras dele, mas a música dizia isso, né? Amar é sofrer. E aí o que acontece? Vamos supor que essa pessoa tinha esse amor. Lembra o princípio da polaridade? Princípio da polaridade. O amor pode virar o ódio, né? Em graus diferentes. Aí a pessoa vai para o ódio, polariza isso na mente, e a coisa é tão forte que a própria mente dela cria um problema no timo, no coração, no chakra cardíaco. Porque ela disse a ela: amar é sofrer, amar é sofrer, amar é sofrer, amar é sofrer, amar é sofrer. Então o que ela está falando? Timo, me dê um sofrimento. E aí começa a ter problema. Tem problema no coração, na artéria. Entendem? Vamos supor que uma pessoa, né, isso acontece também na questão sexual. Vamos supor que uma pessoa sente muita culpa por alguma coisa que aconteceu, ou de repente teve uma vida aí um pouco lasciva, né, promiscuidade, e aí ela viu que isso não era bom e tal, só que em vez dela transmutar isso, ela começou a sentir uma culpa, uma culpa, uma culpa, uma culpa, uma culpa, uma culpa, e aí ela começou a falar sexo é ruim, sexo é ruim, sexo é ruim, sexo é ruim, sexo é dor, sexo é dor, sexo é dor, sexo é dor. O que acontece? Cisto. Ou outro problema nas gônadas ou nos ovários. Entendem? Muitos casos de ovário policístico, por exemplo, vêm de outras vidas de mulheres que passaram por isso. Às vezes a mulher numa vida fez muito aborto ou sofreu muitos abortos, né, propositais, e aí chega no final da vida uma culpa, uma culpa, uma culpa, um remorso, um remorso, um remorso, um remorso, um remorso. Cria-se, às vezes se ela desencarna, isso acontece no perispírito, no ovário perispiritual, aparece uma mancha e aquilo ali vira um cisto e tudo mais, e na próxima encarnação ela não vai poder ter filhos. Ou seja, a própria mente dela criou isso. Porque ela começou a associar a questão de ter filhos, né, a problema, 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 problema. Então, a gente tem que estar vigilante nessa questão do soltar. Porque tudo que a nossa mente começar a acreditar que é problema, por exemplo, questão da fala, questão do coração, da alimentação, né? A pessoa fica muito preocupada com a questão da alimentação, muito preocupada, muito, pode dar problema, né? As úlceras que a gente tem aí, né? Então, assim, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa mente vai lá e conta uma história pro nosso corpo e ele vai lá e dá cor e vida à história. Entende? Então, é por isso que isso é importante. E claro, né, gente? Sempre que a gente diz aqui para se proteger, né, dessas questões, né? Entender que os espíritos eles agem principalmente nesses três primeiros, né, que é, digamos assim, a picanha, né? Enquanto que esse aqui é o
Por isso, digamos assim, né? Isso não foi exatamente assim que Ramatiz disse, mas ele quis dizer que esse ectoplasma aqui ele é mais valioso por causa da dosagem emotiva e mental das pessoas, né? Bom, o que eu tinha para falar por hoje, o que nós tínhamos para falar hoje é isso. Então, se você chegou até aqui, nosso muito obrigado. Eu sou o Celso Rei, esse é o canal Estudos sobre Espiritualidade. Fiquem todos com Deus.